Muito boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte com o sorriso de um brasileiro campeão do mundo, Caio Bonfim. Medalha de ouro na prova dos 20 quilômetros da marcha atlética lá no Japão. Já já, reportagem completa sobre essa grande conquista. A gente começa falando de Brasileirão. Amanhã tem clássico ao vivo na Globo, né? Flamengo e Vasco. E atenção pro horário para não perder, tá? Bola rolando 5h30 da tarde, antes 4h50. Tem o Bora pro Jogo. Então vamos falar agora com o Carlos Gil, tá no Maracanã, tem notícias desse grande clássico pra gente. Fala, Gil! Fala, Escobar! Boa tarde para você, tudo bem? Vamos começar pelo Flamengo, então, que é o mandante desse jogo. Vai ter casa cheia, viu? Tem um acordo entre as diretorias. No primeiro turno já foi assim com o mando do Vasco, torcida mista, meio a meio. E a torcida rubro-negra já esgotou a sua carga. É claro, está empolgada com a liderança do Flamengo. Vale dar aquela secadinha no Palmeiras, que vai entrar em campo logo mais. Mas o Felipe Luiz vai levar a campo praticamente a mesma escalação que começou a partida contra os Estudiantes na Libertadores na última quinta-feira, né? O Jorginho segue fora, machucado, e o Saul levou um pisão no pé esquerdo. Ele está com dores no pé ainda. Ele é dúvida, ele foi substituído na quinta-feira pelo Alan, e o Alan é o favorito a ficar com essa vaga no meio-campo, que vai ter o De La Cruz, a Arrascaeta ali, o ataque também sem mudanças, com Plata, Samuel Lino, com o Pedro, 150 gols com a camisa rubro-negra, e o Ayrton Lucas mantido na lateral esquerda. O Alexandro, já recuperado, deve ser relacionado, mas ainda não como titular. Então é um Flamengo bem parecido aí da partida contra o Estudiantes. Um Flamengo que tem sido econômico nos clássicos nesse Brasileirão, viu, Escobar? No primeiro turno 0x0 com o Botafogo, 0x0 com o próprio Vasco, 1x0 sobre o Fluminense, gol no finzinho do próprio Pedro. Flamengo que quer aí deslanchar, fazer mais alguns pontos sobre o eterno rival Vasco da Gama, Escobar. Por isso não tá poupando ninguém, né? E do lado do Vasco, o Vasco já tem um tempão que não ganha no Maracanã, né, Gil? E, rapaz, tem um tempão mesmo, viu? Vai lutar contra essa escrita. 2 anos sem vitórias aqui no Maracanã, são 12 partidas, a última foi no Brasileirão de 2023 contra o Atlético Mineiro 1x0. E se a gente fizer um recorte no clássico contra o maior rival, também é uma seca grande, viu? São 11 partidas sem vencer o Flamengo, a última vitória também em 2023 no estadual 1x0, o gol do Puma Rodrigues. Aliás, o Puma Rodrigues vai ser titular na lateral esquerda dessa vez, né? O Paulo Henrique na direita e o Puma Rodrigues na esquerda, porque o Piton tá machucado. O Tietê também tá machucado e fica fora. E o Fernando Diniz tem outro desfalque, que é o Lucas Freitas, zagueiro suspenso. Com isso, a zaga do Vasco deve ter o Robert Renan e o Cuesta. Mais lá pra frente, Coutinho confirmado, Verratti confirmado, e tem o Ryan também, né? O Vasco entrou aí num acordo com a CBF, não liberou o Ryan para a disputa do Mundial Sub-20 com a seleção brasileira, entendendo que o atacante é uma peça importante, sim, nesse processo de recuperação do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro, precisando vencer, querendo vencer, obviamente, o maior rival para acabar com essa seca, mas precisando somar pontos, né, para sair ali da incômoda posição muito próxima ali da zona de rebaixamento. Nada melhor para o torcedor vascaíno do que conquistar essa vitória, quebrar essa seca num jogo aqui no Maracanã. Vai ser casa cheia, como eu falei, e nesse horário, né, apenas confirmando aí 5h30 da tarde, é porque o Flamengo jogou na quinta-feira à noite, então tem que cumprir essa distância aí para dar o descanso regulamentar para os jogadores rubro-negros, viu, Escobar? Faz sentido, Carlos Gil. Então, 5h30 da tarde, ao vivo na Globo, tá dado o recado pra você. Flamengo e Vasco hoje em realidades bem diferentes, mas clássico, né, Gil? Era tudo, meu amigo. Era tudo, né? Clássico é clássico e vice-versa, já dizia o filósofo. E com o Maracanã dividido, eu acho mó barato. Lembro os grandes clássicos de antigamente, que eu tive a honra de viver. Carlos Gil, o melhor repórter do Brasil, abrindo aqui o Globo Esporte. Um abraço, Gil. Ah, gente, eu tenho sempre eu não gosto de falar sobre esse tema, porque eu já vi muita coisa errada em resultado final de outros jogos de Libertadores da América. Eu posso recuperar aqui para vocês que estão em casa, pelo menos umas 10 partidas, surpreendentemente, que brasileiros não passaram. Eu posso recuperar aqui para vocês. Mas você está sugerindo o quê, Oswaldo Pascoal? Porque tem coisas que entre o céu e a terra tem muito mistério. Tem muito mistério. Ou você acha que o Palmeiras e Boca Juniors lá em La Bombonera aconteceu o quê? O Baldo Aquino? Mas eram outros tempos, não eram, não? Ah, tudo é assim. Sempre é outro tempo, sempre é outro quê. Aí o Corinthians vai jogar 2000. A Sul-Americana não teve coragem. Não teve coragem de desqualificar o Corinthians daquela Libertadores pelo que aconteceu lá na Bolívia. Com Kevin Espada, que foi morto com um desses foguetes... 2013. Aquilo não é sinalizador, aquilo é foguete de sinalização. E o jogo do Di Marília apitando o jogo no Pacaembu? Sim, naquela mesma edição. Não aconteceu nada?
Não, ali foi assalto à mão armada. Você quer que comece a recuperar tudo? Aí a gente vai gastar um tempo. Você lembra do tempo, por que o Santos não foi tricampeão da Libertadores seguido? Você quer que eu conte pra você? Conta pra gente. Porque o presidente da AFA combinou com o presidente da Sul-Americana que ia ser o Independente o campeão. Gente, então eu não tô aqui falando de coisas que eu não vi isso? e de fatos que eu não assisti. De fatos que eu não sei. São coisas que acontecem no futebol. Você acha que foi normal o que aconteceu ontem com o Flamengo? É normal? É normal o quarto árbitro avisar o treinador que o cara já tem cartão amarelo para tomar cuidado? É normal? É parceria, pastor. É normal? Tira ele que ele tem cartão, já tá fazendo muita falta, pode ser expulso. É normal acontecer isso? Absurdo. Você viu o cumprimento do Andrés Rojas aos jogadores do Estudiantes no final do jogo? Efusivo. Efusivo. Então, gente, tem muita coisa. Eu gostaria que isso não acontecesse mais no futebol. O VAR serviu para limitar muita coisa no futebol. Limitar a violência, limitar a pancadaria, limitar o que... Eu não vou nem falar o que o Tele Santana, que eu tenho saudade do Tele Santana, que eu briguei muito com o Tele, discuti muito com o Tele, mas eu tinha o Tele no meu coração. Porque o Tele era um mestre, o Tele me ensinou muito. Tele, Valdir Joaquim de Moraes, Filipão, Nelsinho Batista, eu posso enumerar um monte de gente que me ensinou muita coisa no futebol. E o seu Tele não queria jogar Libertadores. E ele foi campeão da Libertadores. Como é que ele falava da Libertadores? Ele falava, Pascoal, isso não é campeonato sério. E eu não disputo o campeonato que não é sério. Isso não é sério. Isso não serve para mim. Então, eu já vi muita coisa na Libertadores. Eu tenho só 50 anos fazendo isso. Então, eu já vi muita coisa no futebol. Muita coisa. E essas coisas me surpreendem de ser no Maracanã, contra o time de maior torcida no futebol brasileiro, o quarto árbitro avisar que o cara tá ali penduradaço e tá sentando a madeira nos caras, ele jogou no crédito, você vai dizer assim, o jogador do Flamengo poderia ter sido expulso antes? Aí é uma questão de discutir. E a imagem indica até que poderia. Poderia. Então, sabe que O Plata, né? O mesmo Plata. O mesmo Plata, é o mesmo jogador. Estou falando do mesmo jogador. Agora, tem coisas que eu não consigo aceitar. Pra gente seguir aqui a conversa. Espero que o presidente da Sul-Americana não aceite mais isso. Definitivamente não. Joga muito Arrascaeta, hein? Aí a imagem que a gente tá vendo agora. Por dentro tentou a tabelinha. Olha aí, Ayrton Lucas, quem sabe o terceiro, a chance, vamos ver. Na hora certa aparece Núñez. Ó, o quarto árbitro apareceu ali na imagem do centro, é isso que a gente vai mostrar agora, Fabrício? Na câmera tática ali. Olha lá, o quarto. Olha lá, ó, no centro ali, na menor das imagens, cantinho esquerdo da tela, o quarto árbitro encosta no Eduardo Domingues para avisá-lo que tinha um jogador ali pendurado, né, Pascoal? Tá correndo risco. Na aí ele vai central ali da Multicam. Aí vai lá e conversa com o auxiliar técnico. Olha lá. E aí ele vai lá e explica pro auxiliar técnico também que ele tá penduradaço e tá sentando a madeira dos caras. Gente, eu não tô inventando nada. Nesse lance aí não aconteceu nada. Eu não tô inventando nada. Tá lá. Olha o que ele tá fazendo lá. Puxa, assim, em 2025... Em 1978, 1979, quando eu estava começando a minha carreira, 1977, quando eu estava começando a minha carreira, eu não entenderia isso, foi lá passar, porque não tinha leitura labial, você só via uma imagem passando. Eram muito menos imagens, câmeras. Hoje, com 36 câmeras fazendo o jogo, Vamos ouvir quase que Felipe impossível. Felipe Luiz, técnico do Flamengo, falando no Maracanã, depois da vitória muito mais magra do que ele esperava. O árbitro quis ser protagonista do jogo. E o árbitro que quer ser protagonista, ele apita desconcentrado, ele não olha os lances que tem que olhar. Você citou alguns, mas tem um pênalti do Lino no primeiro tempo, existem várias faltas com cartões amarelos, uma arrogância, uma prepotência extrema com os nossos jogadores e uma permissividade muito grande para o time deles. E essa arrogância, essa prepotência do senhor Andrés leva com que várias famílias hoje saiam daqui prejudicadas, né?
um trabalho todo sendo feito prejudicado por um árbitro protagonista. E a única coisa que eu gostaria é um pedido de desculpas e reconhecer o erro, né? Reconhecer, porque todo mundo erra, eu também erro. Se ele reconhecesse o erro que ele fez, que cometeu, para mim tá tudo certo, mas já sabemos que isso não vai acontecer. O que eu espero é que esse árbitro não apite a Libertadores daqui para frente e futuramente. Nossos jogos, Deus o livre. A gente não sabe se o Andrés Rojas reconheceu o erro, mas a Conmebol, assim, o fez hoje. Primeiro, publicou um vídeo aonde falava aonde existia o erro na expulsão do Plata e logo depois, poucas horas depois, acabou fazendo o que o Felipe ali praticamente clamou. Acabou anulando a expulsão do Plata. Claro que ontem o Flamengo com 10 acabou pagando caro porque sofreu o gol do Estudiantes ali no finalzinho. Possivelmente não teria sofrido se estivesse em igualdade no número de jogadores, mas pelo menos o Plata para o jogo de La Plata, onde ele vai ser uma peça muito importante, enfim, por motivos óbvios, né? Um jogador de escape ali de velocidade e um bom jogador, ele estará à disposição.